Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. Professor Carnal, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Professor, a gente estava discutindo aqui sobre isso, a Thaís colocou um tema aqui na roda, sobre esse peso que representa para o Estado brasileiro ter que prover medicamentos caríssimos para pessoas que vão à justiça e conseguem, de juízo, uma ordem para que seja provido o medicamento. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Estava lendo aqui o artigo 5º da Constituição, ele estabelece que, em primeiro lugar, o primeiro bem que o Estado tem que tutelar é a vida, né? Tanto os artigos 4º e 5º da Constituição estabelecem esses direitos fundamentais e o direito à vida é responsabilidade também do Estado. Vocês tocaram na discussão em questões muito importantes e muito complexas. É criminoso que um plano de saúde recolha, como no caso do seu sogro, é criminoso que um plano de saúde recolha mensalidades toda a vida e não atribua os valores previstos no contrato. A outra questão diz respeito ao Estado. O Estado arrecada muito, de muitas fontes. Para eu ter uma ideia mais clara, eu precisaria saber quantos por cento são esses medicamentos mais pouco usuais, mais fora de padrão, para saber se são esses medicamentos que estão pesando no desequilíbrio da saúde. Porque eu acho que se faz um cavalo de batalha em torno de questões menores. Vocês têm razão na discussão que ficar invocando males alheios não justifica ações minhas. Então, eu não posso ser corrupto porque existe corrupção em outro lugar. Eu não posso invocar o mal do outro para justificar o meu mal. Um erro não justifica outro erro. Eu tenho que ser imediatamente honesto, independente de haver corrupção ou não no Estado, nas empresas e em outros lugares. A grande questão que nós discutimos hoje, tendo um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, que é o SUS, que proporciona muito, apesar de péssima qualidade, mas muito para muita gente, e para uma grande parte da população é a única esperança de tratamento, em saber realmente como isso está sendo gasto, qual é o grosso do gasto do SUS, porque hoje o sistema de saúde não vai à falência, ou não está sem recursos, porque é uma pessoa com um câncer raro, está faltando gases, está faltando material cirúrgico nos postos. Então, isso é mais importante, mais grave. Então, são questões muito difíceis, mas de forma nenhuma, do ponto de vista estritamente ético, eu posso justificar uma ação ilegal ou antiética ou imoral, porque fulano ou cicrano são imorais. A ética não é aquilo que eu passo a exercer no momento que todos exercem. A ética começa individualmente na responsabilidade e no protagonismo do indivíduo, e não do Estado e não da sociedade. Se todo o Estado for corrupto, continua sendo errado subornar o guarda de trânsito. Se todo o Estado for ético, continua sendo errado subornar o guarda de trânsito. É isso que eu tenho que entender. Combater a macrofísica do poder, mas na microfísica do poder também é um exercício ético permanente. E o direito à vida é um direito garantido pela Constituição. Logo, se o Estado não provém o direito à vida, o Estado pode sofrer uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho certeza desse dado, não, viu, professor? Mas eu acho que são 7 bilhões por ano com essas liminares, sabe? Agora, qual é o outro jeito que resta ao cidadão desvalido? Porque, olha, também assim, nós vivemos numa economia de mercado, existe liberdade de preço, os remédios têm preços administrados, se eu não me engano, mas ainda assim, eles custam caro, custa caro fazer a pesquisa, custa caro desenvolver a medicação, chegar até eles. Só que custa tão caro que essa medicação é inviável para quase todo mundo que não é muito rico, né? Imagina um remédio que custa aí 2, 3 mil reais o dia. Sim, né? Nós já tomamos no passado decisões bastante duras do ponto de vista do comércio internacional, mas de grande efeito social no Brasil, como, por exemplo, quebrar a patente de alguns remédios, caso clássico dos tratamentos estatais para os remédios ligados ao controle do HIV. Nós já produzimos muitas vezes em laboratórios estatais genéricos para quebrar o preço dos remédios. A grande questão, que os liberais adoram insistir, não há almoço grátis. Alguém tem que pagar. Pesquisa é cara. Os laboratórios investem muito em pesquisa. Eu posso dizer, mas é um direito coletivo. Quem vai pagar esse direito coletivo? Instituir naturalmente o paraíso por decreto
coisa que mais nós gostaríamos. Todos têm direito a todos os remédios, o melhor tratamento do mundo e assim por diante. Mas sempre a questão de quem vai pagar. Eu, particularmente, tenho uma birra com o fato de que sempre quem é discutido para ficar de fora de tudo isso é sempre a parte mais frágil, a parcela mais frágil da população. Sempre que você discute custos de combustível, sempre que você discute custos de remédio, sempre que você discute custos em geral, só existe a ideia de punir, de sobrepor taxas sobre a parte mais pobre. Há pouco eu estava lendo sobre a biografia do Lima Barreto, da Lilian Schwartz, ela retoma, para retomar um episódio do pai do Lima Barreto, sobre a revolta do Vintém, no Rio de Janeiro, entre o fim de dezembro de 1879 e janeiro de 1880, quando, para suprir uma necessidade do governo, se lança um imposto extra sobre a passagem de bonde a burro. E a população depreda os bons a burro, esfaqueia os burros e arranca os trilhos. É sempre lá na ponta que nós estamos cobrando essa conta. Eu acho que está na hora de repensar, inclusive, essa estrutura fiscal que, proporcionalmente, os impostos indiretos da maioria da população são muito superiores aos impostos diretos daqueles, por exemplo, que declaram imposto de renda. Então, isso é que tem que ser pensado. Nós pagamos demais por um serviço muito ruim. E até eu acho que uma parte da população aceitaria pagar mais se fosse a clara ideia da eficácia desse pagamento, que ele fosse entregue às pessoas que realmente necessitam. Eu tenho plano de saúde privado, eu pago INSS, eu pago impostos, porém, eu tenho absoluta consciência que isso teria um sentido social. Agora, pagar muito para receber pouco, talvez o problema não esteja nos bilhões dos medicamentos mais menos comuns, mas esteja nos bilhões usuais de ter um médico no posto de saúde. Né?